Fala galera, tudo bem? Bem-vindo a mais um vídeo em nosso canal. Hoje, a pedido de muitos alunos que eu tenho, ex-alunos, etc., eu vou falar um pouco sobre como nós podemos utilizar a filosofia, a sociologia, né, para argumentar nos possíveis temas de redação. Imaginem que foi dentro desse cenário que nós começamos a perceber, obviamente, todo tema ser algum tema de demanda social, né, de abrangência social, nada mais justo do que as ciências humanas, a filosofia e sociologia, que é a minha especialidade de trabalho, poder contribuir para que o repertório sociocultural dos alunos possam ficar mais adequados e estar linkados com a proposta de resolução científica, né, racional, dentro daquilo que cabe. Né? Então, o que é que nós vamos fazer hoje dentro da nossa aula? Eu vou falar um pouco sobre todos os temas de redação, não vou mencionar todos, mas eu vou mostrar todos os temas de redação que já tiveram. Vou escolher alguns para que a gente possa falar. E depois eu vou colocar dois possíveis temas. Próximo sábado, pego mais dois possíveis temas e vamos aprofundar no tempo maior de aula, tudo bem? Se você não está inscrito nesse canal, se inscreve, deixa seu sininho ativado aí para receber as notificações, tá? Todo sábado vai ter um vídeo novo. Se você gostou, se você tem alguma sugestão, embaixo aqui você vai ter o meu e-mail e vai ter um drive, onde você vai se aprofundar com o material que está lá anexado no drive, e com o e-mail você vai poder sugerir determinados temas ou até mesmo tirar dúvidas, tá bom? Então vamos ao que interessa. Olha, o Exame Nacional do Ensino Médio já trabalhou uma infinidade de temas, né? Ano passado, o tema foi, né, muito legal, que foi a democratização do acesso ao cinema no Brasil. Lembrem-se que foi um tema que pegou muita gente de surpresa, mas que era um tema simples para resolver. Nesse primeiro exemplo, como é que nós poderíamos fazer para argumentar? Nós tínhamos vários caminhos para que nós pudéssemos utilizar como proposta. Ano passado, eu falei um pouco sobre a obra Lacrimae Rerum, do Zizek, do Slavoj Zizek, filósofo que vai trabalhar, né, dentro dessa obra o cinema enquanto um aparato ideológico, influenciado pelas contribuições de Marx, né, e a teoria crítica do Lacan. Os dois filósofos vão influenciar o Zizek a entender que o cinema moderno gera uma produção do espetáculo que tem como objetivo neutralizar qualquer tipo de pensamento fora de uma possibilidade, né, de transformação da sociedade. Né? Qualquer tipo de pensamento que esteja linkado a uma possibilidade de transformação da realidade, o Zizek vai mostrar que o cinema é neutralizar. Né? E ele vai pegar os principais autores, os principais, né, redatores, os principais cineastas, exatamente para mostrar como esse cenário tem como base a mesma lógica, né? Uma lógica que evita a transgressão e faz com que o indivíduo ele seja crítico, mas dentro de um modelo interessante, a própria manutenção do sistema vigente. E é muito interessante essa obra. Então, nós poderíamos colocar, né, que mesmo democratizando o acesso ao cinema no Brasil, levando em consideração que apenas 13% da população tem acesso ao cinema, de acordo com os dados dos textos motivadores durante a prova, que foi informado, nós poderíamos argumentar que mesmo democratizando ou expandindo o acesso, as pessoas ainda não teriam o cinema como uma forma de lazer e reflexão para a prática da cidadania, por exemplo. Teria apenas como uma forma de entretenimento, sem nenhuma vinculação para a realidade, tomando como base essa óptica do Zizek. Caso você queira uma discussão mais interessante, ou até mesmo mais atual, não que o Zizek não seja, ele é muito amplo, são muitos filmes que ele nos ajuda a refletir, mas a tese dele central, né, é uma tese que nós sabemos que já foi discutida e o cotidiano discute sem nenhuma abordagem científica, porque já fez parte da nossa visão de mundo do indivíduo. Né? Agora, nós podemos usar o Guy Debord com a discussão da sociedade espetáculo, né? Na sua obra, ele vai argumentar a partir desse conceito que o cinema é um instrumento que favorece esteticamente o consumo. E essa lógica do consumo, né, é interessante porque o Guy Debord vai mostrar que a função da arte, né, ao invés de ser uma função crítica levada para o sentido político e desconstruir e propor um novo um cenário mais democrático e plural possível, isso não acontece como deveria. Outra discussão importante, né, é o Adorno e o Horkheimer, uma discussão bem bacana com a ideia da indústria cultural. Então, é um argumento que até nós usamos com mais tempo em sala.
E nesse caso, a indústria cultural é só para mostrar que o cinema, mesmo sendo democratizado, ele passa pelo desafio da intenção estética de exercer uma perspectiva de arte aligeirada, assim como a música, enlatada, sem nenhuma visão crítica ou subjetiva, como deveria ser. Então, nós podemos também fazer esse tipo de direcionamento. Claro, estamos falando da democratização do acesso ao cinema dentro da lógica do cinema hegemônico. Nós temos um cinema contra-hegemônico muito interessante, que nos ajuda a refletir sobre a concepção política mais ampliada, ou até mesmo a redefinir a nossa concepção ontológica e hermenêutica da formação da vida. Tá bom? Então, nós poderíamos usar também essa discussão. O que usar em sociologia? Como usar a sociologia? Eu utilizaria, de forma bem direta, o desafio da cidadania plena. Porque se uma sociedade como a do Brasil só oferece 13%, só 13% tem acesso ao cinema, devido a vários fatores. O problema da concentração espacial, o problema do local, o problema do preço, o problema do monopólio de poucas empresas que podem ofertar o cinema. Nós podemos argumentar que uma sociedade a sociedade brasileira tem dificuldade de garantir a cidadania plena, tão proposta por Marshall, uma vez que direitos civis, sociais e políticos não são garantidos no cenário de modernidade como na Europa, aqui para a nossa sociedade. E o direito ao lazer, que se encaixa ao cinema, é uma das grandes dificuldades que nós temos aqui. E aqui nós vamos ter José Murilo de Carvalho, que vai nos ajudar a entender essa discussão, dentro da lógica da cidadania do Brasil, o longo caminho. É muito interessante porque o José Murilo de Carvalho pega a discussão do Marshall na obra Cidadania, Classe Social e Status, e como um bom cientista político que é, ele vai tentar trazer o processo de construção da cidadania europeia, primeiro os direitos civis, os direitos políticos em seguida e depois sociais, e vai entender que no Brasil isso se deu com alguns obstáculos. Os direitos sociais com o risco do assistencialismo, os direitos políticos com o problema do coronelismo, e os direitos civis com o problema das experiências não democráticas que nós tivemos aqui. E é interessante que é dentro dessa lógica que nós podemos argumentar. A democratização do acesso ao cinema no Brasil reflete a tese do José Murilo de Carvalho, ao argumentar que a nossa cidadania ainda tem um longo caminho a percorrer, porque o direito simples ao lazer, como no uso da sétima arte, como uma forma de entretenimento, não é garantida como deveria. Então, nós já poderíamos usar esse argumento com uma grande possibilidade. Além disso, você poderia também, se você quisesse, mostrar que o cenário de cidadania, não de cidadania, de apatia popular frente ao povo, reflete uma ausência de educação política, uma ausência de cultura política, onde muitas vezes a própria percepção de outras realidades, que é passada na sétima arte, ajuda o indivíduo a refletir sobre o seu mundo. Então, nós também podemos fazer esse link, tudo bem? Caso você queira refletir de outras maneiras, uma boa dica é como o cinema é uma possibilidade de cultura, você pode relacionar de forma bem intensa as relações sociais que se constroem com base nos direitos que poderiam ser garantidos, tá bom? Então, para que a gente possa refletir, eu separei aqui todos os temas de redação que já tivemos no Enem tradicional. Desde a lógica de viver e aprender, passando pela cidadania e participação social, direito da criança e adolescente, desenvolvimento e preservação ambiental, os direitos de votar, a violência na sociedade brasileira, a liberdade de informação, o trabalho infantil, o poder de transformação da leitura, o desafio de se conviver com a diferença e todos os outros problemas que são colocados aí. É interessante que a gente pode ver que cada contexto da época tem uma relação muito importante sobre o direito que estava sendo pensado. A título de exemplo, 2015, a persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira. Estávamos prestes a fazer 10 anos da Lei Maria da Penha. Nós tínhamos conseguido diversos avanços, mas ainda existia essa persistência da violência. Mesmo com uma lei tão importante como a Maria da Penha, ainda existiam esses desafios. Na época das fake news, durante o processo eleitoral, nós também tivemos um tema extremamente relevante, que é a manipulação do comportamento do usuário, pelo controle de dados na internet, que nós poderíamos usar como argumento, por exemplo,
é a discussão do Gilles Deleuze, um filósofo que vai trabalhar a ideia da sociedade do controle, né? O acesso às informações nos controla a partir disso. Lembre do Julian Assange e a discussão do Wikileaks, que casa com essa tese. Nós poderíamos usar a ideia da sociedade em rede, fazendo uma menção positiva. Por exemplo, fazendo uma menção com pessoas que usam o telefone, usam os dados na internet para produzir determinados serviços. E é interessante refletir a ideia da sociedade em rede do Pierre Levy, do Manuel Castells, e a lógica da cybercultura do Pierre Levy. Quando a gente vai começar a discutir sobre os temas, e se a gente for pegar todo esse processo de reorganização, nós vamos começar a entender que dentro dessa óptica, diversos temas já foram tomados, né? E aqui, analisando o Enem PPL, que é para pessoas privadas de liberdade, né? Que tem uma discussão muito importante, nós vamos começar apenas em 2009. Diferente do Enem tradicional, que começou em 98, apenas em 2009 nós vamos ter isso. Aí que a gente vai ter a família contemporânea, o que ela representa para a sociedade, a ajuda humanitária, a cultura e mudança social, né? O grupo fortalece o indivíduo, e é interessante porque são temas que estão linkados também ao cenário de vivência, né? O ano passado, combate ao uso indiscriminado das tecnologias digitais de informação por crianças. E é interessante que essa era uma discussão que estava muito em voga na Europa e no Brasil. E depois nós vamos ter agora uma mudança das redes sociais para restringir o acesso à tecnologia das crianças, né? E é muito importante porque isso altera a socialização. Se eu fosse argumentar, eu usaria Peter Beck e Thomas Luckmann, né? E argumentaria que os meios de comunicação exercem um processo de desenvolvimento, de socialização secundária, mais influente que em outras épocas, devido à condição tecnológica. Isso pode ser positivo, porque pode reificar valores interessantes para a sociedade, como o próprio aprendizado em outras línguas e a utilização da ludicidade como uma forma de aprendizagem. No entanto, podem trazer problemas, como a não percepção de outros fatores essenciais para a formação do si. Então, nós poderíamos também falar um pouco sobre isso, né? Quando a gente vai ter formas de organização da sociedade para o enfrentamento de problemas econômicos no Brasil, foram 10 anos, né, que nós tivemos da chamada Grande Bolha. E eles começaram a discutir sobre isso, e foi interessante, e deu para retomar alguns aspectos, né? Se aqui a gente pegar a tese da servidão por dívida, né, que nós vamos ter dentro dessa concepção neoliberal, cunhada pelo David Harvey, nós também vamos ter um argumento interessante. Se a gente for pegar a discussão do Dubos sobre a educação financeira, é interessante para que a gente possa refletir. Ou, se a gente pegar a própria tese do neoliberalismo, né, a ideia do processo de enfraquecimento do Estado, né, e o processo de responsabilização do indivíduo. Aumenta os impostos, o indivíduo desce, devido à retração de direitos, a sua capacidade de compra, e ele vai entrar no processo de endividamento, de problema econômico. Também você pode fazer uma crítica com base em Marx, na tese, né, do Manifesto do Partido Comunista, de que o Estado está a serviço dos interesses gerais da burguesia, o Estado é o comitê dos interesses gerais da burguesia. E você pode argumentar que o grande problema da organização econômica no Brasil é que, ao invés de propor uma concentração, né, da cobrança dos impostos das grandes fortunas, a taxação, o que acontece no Brasil é que os grandes empresários têm muitas regalias, e isso impede diretamente a nossa própria realização, a nossa própria autonomia, né? Na sociedade neoliberal, o trabalhador perde os direitos para que quem ganhe seja o empresário. Então, também nós podemos falar um pouco sobre isso. Nós poderíamos relacionar nesse tema, por exemplo, a abordagem do conceito de anomia para Emile Durkheim, né? Mostrando que a ausência de regras das instituições e a ausência de coesão social comprometem o todo. E o todo também entra a parte econômica, né? Então, você pode relacionar a sociologia e filosofia dentro dessas prerrogativas, para que você entenda como a coisa acontece, tá bom? Então, vamos pensar na primeira aposta. O hábito da automedicação na sociedade brasileira. Eu, em tempos de Covid, cloroquina, né, aquele outro remédio que eu não sei nem o nome, não sei nem falar, desculpe, cara, eu sou muito ruim de decorar remédio. Aí, o que acontece? Nós podemos falar um pouco da automedicação. É em voga. Então, nós podemos colocar, né, algumas coisas. Eu fiz uma pesquisa, o Instituto de Pesquisa e Pós-Graduação para o Mercado Farmacêutico, e vai fazer um alerta. Olha que é um instituto que vende esse tipo de coisa. Vai fazer um alerta mostrando que
quase toda a população, 79% da população com mais de 6 anos, admitem que tomam medicamentos sem prescrição médica, né? Sem nenhuma orientação farmacêutica. O percentual é maior, né? E é interessante que isso vai ser de forma gradativa. Qual é a hipótese que você levanta, de novo? Durante o processo de pandemia, as pessoas vão aumentar ou reduzir o uso da automedicação? Fica a reflexão. E vai ser aí que nós vamos começar a entrar com nossas teses. Aqui são dados interessantes, mostrando que a família prescreve, amigos, o balconista de farmácia, nossa, como ele adora esses patrocínios, os vizinhos, os artistas de TV. Então, são pessoas que são influentes nisso, né? E o saber formal, a legitimidade não acontece como deveria. Como é que você nos ajuda a entender isso, professor Genô? Nós vamos falar agora especificamente da sociologia, que vai nos ajudar a perceber. Pessoal, se estamos falando de hábito, significa que é uma coisa que é contínua. Se é uma coisa que é contínua, é uma coisa que já está dentro das nossas relações. Se está dentro das nossas relações, está dentro da cultura. Então, nós podemos argumentar que nós temos um hábito, né, de não seguir as recomendações racionais, porque nós sempre levamos para a pessoalidade e para a proximidade das relações sociais. E aqui vai entrar uma discussão importante, né, a discussão da Lívia Barbosa, que é o livro Jeitinho Brasileiro, a arte de ser mais igual que os outros. E você vai começar a perceber que a automedicação faz parte da nossa tradição cultural do jeitinho. Quando você está no interior da sua cidade ou do estado, do seu estado, você vai perceber uma coisa. Você está lá naquele tipo de relação, né? Você se machuca, você tem algum tipo de dor, e ao invés de você procurar um médico e se automedicar, ou ir ao médico para não se automedicar, você vai na farmácia. Mas no interior do estado ainda tem um hábito cultural que veio desse processo de contato com os indígenas, o contato com as pessoas negras que foram escravizadas e o contato com os europeus, portugueses, no processo de colonização, que é o hábito, né, de você ser curado, você ser tratado com receitas com base na medicina que nós chamamos alternativa. E essa medicina alternativa carrega consigo um saber popular, a ideia da cura a partir, né, de receitas que são, como eu posso dizer, são construídas com base nos aspectos familiares, né, e não nos aspectos científicos. E aí que vai a tese do jeitinho brasileiro da Lívia Barbosa. E ela vai mostrar que o jeitinho é uma forma especial de se resolver algum problema ou situação difícil ou proibida, ou uma solução criativa para alguma emergência, como essas receitinhas aí, os lambedores, seja por forma de conciliação, esperteza ou habilidade. Portanto, para que uma determinada situação seja considerada jeito, necessita-se de um acontecimento e um imprevisto adverso aos objetivos do indivíduo. Ou seja, o cara está fazendo determinada coisa no trabalho, adoece, ele vai parar o trabalho para ir no médico? Não. Nós criamos o hábito da automedicação, né, para resolver de forma rápida e nem sempre eficiente essa lógica. Por que nem sempre eficiente? Dados do G1, saiu recentemente agora, no passado, que nos últimos 5 anos, 60 mil pessoas deram baixas nos hospitais com problemas adquiridos da automedicação, algum tipo de infecção, algum tipo de problema mais sério. Então, qual é a ideia? Nós podemos também colocar dentro desse argumento a tese de que o hábito da automedicação na sociedade brasileira é um problema, né? Porque em nossa sociedade, infelizmente, as pessoas carregam uma herança cultural muito forte que é voltada para o respeito às tradições locais em detrimento, ou seja, em prejuízo, àquele conhecimento que é colocado lá pelos médicos, aquele saber formal, né? E é interessante que a Lívia Barbosa, ela vai ter a introdução do seu livro, né? O seu prefácio de livro vai ser responsável por Roberto da Mata. Roberto da Mata, no livro Carnaval, Malandros e Heróis, ele vai dizer uma coisa interessante. Em nossa sociedade, as pessoas, né, usam a lógica de não levar a sério todas as relações sociais, tem a perspectiva do carnaval, né, arraigada, usa a malandragem, que é aquele subterfúgio para se dar bem, a malemolência, né? E depois se coloca como herói, como se fosse responsável por dar conta de um problema. Então, nós também podemos usar essa tese como possibilidade, tudo bem? É outra relação importante para que a gente possa refletir. Inclusive, o próprio Roberto da Mata tem uma tese legal,
Ele vai dizer num livro que faz o Brasil Brasil, que é uma síntese, ou é uma atualização, desculpa, dentro desse contexto, ele pode dizer o seguinte, né? Ele pode dizer de forma bem interessante que o que vai acontecer na prática. Quando você recebe a receita, né, você está lá e recebe a receita, você é o indivíduo, né? Mas quando você adoece e está próximo de alguém que te receita algo, sem prescrição médica, ou você vai lá e se automedica, você é a pessoa. E na nossa sociedade, as relações pessoais transcendem essa óptica, né? A ideia do público-privado, a ideia de que você sempre opta pela razão, isso já foi quebrado, essa tese, por Sérgio Buarque de Holanda na obra Raízes do Brasil. Tudo bem? Para que a gente possa avançar, vamos ao que interessa para a segunda proposta. Essa segunda proposta vai nos ajudar a falar um pouco sobre isso, porque é muito bacana. Os desafios do uso da tecnologia a serviço da saúde. Por que eu falei sobre isso? Esse ano 2020 está sendo um ano diferente. E o uso de aplicativos, o uso do espaço virtual está ajudando os profissionais da saúde desenvolverem, ter apoio de startups para desenvolverem softwares ou até mesmo para criar mecanismos de autocuidado. Né? E isso tem uma tese bacana. Para o sociólogo Manuel Castells, na Sociedade em Rede, né, vai emergir com as suas relações sociais uma nova morfologia social, em que as relações no espaço virtual vão ser importantes, né, para toda a humanidade. E essa organização em rede vai ganhar um destaque de primazia econômica, ou seja, as pessoas podem também evitar determinadas exposições, né, para que não tenha um problema econômico maior. Pelo próprio uso de aplicativos, a condição social, né, quando muitas vezes a sociedade vai começar a viver em rede, dependendo do cenário, nosso atual cenário permite, né, relações políticas, porque as pessoas se organizam politicamente para debater um ponto de vista no espaço virtual, e a condição da cultura, porque é um movimento que chegou para ficar. Com base na cultura, nós vamos falar um pouco sobre Pierre Levy. Pierre Levy vai falar um pouco dentro dessa óptica, tomando como referência, né, o processo de universalização da cultura a partir do espaço virtual, a partir do cyberespaço. E isso vai criar o que ela chama de cybercultura. Né? Estamos imersos em novas relações de comunicação e produção e estamos sendo linkados dentro dessa perspectiva. A interconexão é uma coisa bacana agora. Você pode usar o smartphone e assoprar, né, para garantir determinados testes. E você pode usar o seu telefone para criar determinados mecanismos. E qual é a ideia? Esse crescimento do cyberespaço para Pierre Levy faz parte de 3 aspectos. A interconexão, ou seja, eu estou aqui, você está em Caicó, em Parelhas, você está em Ceramirim, você está em João Pessoa, em Campinas, você está em qualquer lugar. Né? A interconexão nos aproxima, a criação de comunidades virtuais, eu criei a minha comunidade virtual, só vem para cá, para a minha página, se você não está inscrito, se inscreve, tem que aproveitar para falar sobre isso. Você vai estar lá na minha comunidade virtual, você dentro desse espaço vai trazer a mesma contribuição no mundo. Né? Você vai compartilhar para aquele nicho determinadas relações. O âmbito da saúde está conseguindo ter esse alcance, né? Está conseguindo tentar ajudar à frente a esse cenário. Desde a saúde do corpo, do seu antropo, ou até mesmo a saúde que vai ser colocada dentro dessas relações. A saúde que vai ser colocada dentro da sua concepção psicológica, tudo bem? E aqui a inteligência coletiva, né? Porque você vai compartilhar resultados mais rápido, você vai poder ajudar, né, a fazer determinadas conexões num espaço de tempo mais rápido para que as pessoas possam se formar ainda melhor. Então, se cair esse tema, vocês também podem linkar diretamente com esse cenário, tudo bem? E é importante que vocês podem mostrar que as tecnologias não é só um espaço de entretenimento, é um espaço também formativo, informativo, ou até mesmo é um espaço de garantia de reflexões preponderantes, né, para o bem-estar da sociedade, como é a utilização para o serviço da saúde, tudo bem? Imaginem que dentro desse contexto, dentro desse cenário, isso vai acontecer com uma proporção ainda maior. Tá bom? E aí, você gostou da nossa aula? Eu espero que você tenha gostado, tenha entendido. Aqui embaixo você vai ter um drive só com dicas de textos sobre essas 2 obras que nós abordamos, para que você tenha
né, a possibilidade de aumentar seu repertório sociocultural, tá bom? Para que você possa ter um melhor direcionamento. Na próxima aula, nós vamos pensar qual vai ser o possível tema, né? Como é que nós podemos linkar frente a esse cenário, tudo bem? Valeu, até mais. Obrigado por fazer parte aqui do meu canal. Já chegamos na mais de 300 pessoas inscritas, eu nem esperava, fiz isso só por fazer. Estou muito feliz, tá bom? Um abraço e até mais. Valeu!